Fala, Fiel, tranquilo? Tem zagueiro na mira do Timão. O Timão que tá de olho em um zagueiro chileno que joga lá na Argentina e trabalha para contratar esse jogador agora na janela de meio do ano. A gente vai trazer todas as informações agora. E o mano que detonou, perdeu a linha ao vivo, esculachou o elenco do Timão e inclusive sobrou cobrança até para Dorival Júnior. Na sua opinião, Dorival Júnior, mesmo nesse início, já merece ser cobrado? Vamos reagir aqui ao programa do Estádio 97. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ative todas as notificações para não perder nada do Timão. Fortalece com aquele like de sempre. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo, Fiel. Diga, mano. Nesse caso só do pênalti aí, é o tipo de risco que não vale a pena correr. Também acho. Porque, cara, na boa, o cara que faz isso pra mim tá sendo um idiota. Tá sendo um idiota. Porque, por exemplo, se o cara bate, aí meu irmão fala, se ele bate faz assim é craque, se perder é burro. Não acho que tá sendo craque. O gol, quando o cara bate o pênalti e faz o gol de bico, de chapa, de peito de pé ou de cavadinha, o torcedor não vai comemorar mais porque é de cavadinha. Ele vai gritar gol do mesmo jeito. Mas tem a repercussão, agora, né, mano? Se ele perde... Mas, ô Marcão, independente disso, o Memphis fazendo gol, independente de ser de cavadinha ou não, vai dar repercussão. Já vai dar repercussão por si mas de só. bater pênalti normal não, mano. Não, mas, ô Marcão, vai dar, mano, porque o Memphis, quando ele faz gol da assistência, ele já ganha um gatilho no contrato dele. Então é sempre motivo de comentário. O Memphis fazendo gol de cavadinha ou de peito de pé é a mesma coisa. Não muda nada. É sempre um negócio, é mais um gol lá no contrato, Lelê. É mais uma gatilhada que ele tá dando pra bater mais uma meta lá de ganhar tanto. Sim. Então já vai ter repercussão por si só. Agora, quando o cara perde um pênalti desse, gera motivo de crítica sim. E por mais, Lelê, que digam, mas o Marcelinho batia assim, o Louco Abreu batia assim, o Djalminha batia assim, mas, cara, o Marcelinho e o Djalminha, eles tinham um repertório que não era só isso, porque senão era muito fácil de pegar pênalti do Marcelinho ou do Djalminha. Agora o Memphis, do jeito que ele fez, ele telegrafou. O Walter, ele fez a leitura completa do movimento do Memphis. Foi muito alto também, mano, muito alto, achei. Então, sabe, tipo, deu tempo do cara se recuperar na jogada. Mas complementa aí, Lelê. Não, é isso, mano. E a questão, assim, claro, a gente sempre fala aqui, o futebol é coletivo. O Corinthians, no segundo tempo, mais uma vez, foi horroroso, né? Não fez nada, se arrastou em campo, tanto que toma a virada no segundo tempo. Porque o Mirassol, a gente até falou isso antes da transmissão. Você viu o Mirassol lá na zona de rebaixamento, antes do jogo começar, na parte de baixo da tabela? Tira a tua prima daqui, ô Marcão, e guarda aí, guarda essa galinha aí. Que isso? E quem olhava o Mirassol lá embaixo da tabela pensava, pô, é um jogo fácil, o Mirassol tá brigando pra não cair. Só que se você fosse assistir os últimos jogos do Mirassol, time arrumado. Você ia pensar diferente, porque vinha jogando bem o Mirassol. Apesar de resultados ruins, resolvidos em detalhe, alguns empates, como eu falei, empatou muito, mas vinha jogando bem o Mirassol, organizadinho. E a gente falou isso antes no início do jogo, inclusive. Só que no primeiro tempo, o Mirassol entrou mal. Primeiro tempo do Mirassol foi bem abaixo do que ele vinha jogando, inclusive. Deu muito espaço pro Corinthians. O Corinthians, inclusive, desperdiçou chances, né? Podia, inclusive, ali com o pênalti e outros lances, ter aberto mais, né? Um resultado ali. Ter conseguido, pelo menos, um resultado bom para controlar o jogo no segundo tempo. Isso não aconteceu, o Corinthians desperdiça, né, esse início ruim do Mirassol na partida, desperdiça pênalti, ainda consegue um golzinho lá no finalzinho, né, desse primeiro tempo com o Kaká. E aí não volta pro segundo tempo, mais uma vez, não voltou pro segundo tempo. Foi ridículo o segundo tempo do Corinthians, cara, é vergonhoso pro torcedor o que a gente assiste no segundo tempo. Já foi assim contra o América de Cali e mais uma vez repetiu a dose contra o Mirassol. E aí o Mirassol, lógico, né, viu que dava pra virar, tinha que ir pra cima mesmo, jogando em casa, começou a fazer o dever de casa, foi bem e mereceu a vitória. Aliás, um abraço aí pra galera do Mirassol FC na Veia, que são nossos ouvintes, postaram lá assistindo, acompanhando o jogo com a gente, enfim. Bacana, hein? Legal. Mas, assim, até entendo, né, que o Mirassol tem seus méritos, a gente já comentou, inclusive, que eles vinham jogando bem, mas o Corinthians também tem seus deméritos, né? Porque fazer um segundo tempo do jeito que fez, não dá, né, mano? E aí a gente vai, claro, pegar detalhes pra contextualizar, né? Mais como esse lance do pênalti do Memphis, que eu acho que ele tem que ser criticado, sim. Não é porque é o Memphis, porque, nossa, tem o status de craque do time que não pode ser criticado. Criticar
e pedir a cabeça, eu já falei várias vezes aqui, são coisas diferentes. Você pode criticar pontualmente sem querer esculachar o cara e sem querer o cara fora do seu time. Assim, inclusive com os técnicos. E com o Memphis é a mesma coisa, mano. Não é porque o cara ganha tanto, porque o cara é o que tem os melhores números do time na temporada, que ele é intocável também. Pô, fez uma partida ruim, fez uma besteira também ali no jogo, perdeu um pênalti. Tem que ser criticado, sim. E nesse caso, eu acho que ele merece, né? Então, claro que isso vai dividir torcedor. Tem gente que, é porque não sei o quê. Tem gente que exagera também, sabemos que já tem gente que começa, não, agora o cara já não presta, porque perdeu esse pênalti. Também humano, não é, né? Assim. Humano fica também assim. Não é assim. Mas merece críticas, né, mano? Ô, Lelê, bom, com relação ao que você falou, eu concordo, assim, praticamente com tudo. Mas falando, por exemplo, do Memphis, merece crítica sim. Então, ô Memphis, vai cagar você e a sua displicência. Bate o pênalti certo. Bate o pênalti certo. Que isso? Porque, ô Domênico Gato, quando o cara bate o pênalti de forma displicente, merece ser criticado sim. Então, pra mim, não tem esse negócio de tipo, ai, nossa, vou ficar com dedos pra falar do Memphis. Eu já critiquei quando o Corinthians estava naquele jogo ridículo contra aquele time semi-amador lá na Venezuela e trouxe lá um resultado patético pra São Paulo. E ele tava no dia seguinte jogando pôquer com o Neymar, ou pelo menos postou uma foto no dia seguinte. Eu já falei que ele tinha que se atentar e que ele tinha que ser brifado. Com relação ao pênalti, a mesma coisa. Mas, ô Lele, eu só vou fazer um contraponto com relação ao pênalti desperdiçado. Perdeu de forma displicente? Sim, merece crítica. Mas o Corinthians em si, como time, merece muito mais crítica. Porque o pênalti perdido pelo Memphis não deveria fazer falta contra o Mirassol. Não deveria fazer falta. Por mais bem organizadinho que possa ser o Mirassol, a gente tá falando do Corinthians, que tem 100 vezes mais investimento que o Mirassol. E deveria chegar lá, mesmo com um pênalti perdido e 4 gols perdidos cara a cara, deveria ganhar esse jogo do Mirassol. Não deveria fazer falta esse pênalti desperdiçado. Não deveria. E isso tá na conta do seu Dorival Júnior. E agora vamos falar o porquê. Já? Começou, velho. Tá chegando agora. Uma semana de trabalho? Tá chegando agora, então. É por isso mesmo que eu vou aconselhar e não vou cobrar. Ainda não vou cobrar, não vou fazer crítica. Mas eu acho que cabe sim o cara abrir os olhos. Porque o negócio é o seguinte, vamos lá. Dorival Júnior, não continue cometendo essa burrice que você tá cometendo. Porque burro, Dorival, você não é. Mas você, nesses casos, está sendo. E eu vou falar o porquê. O elenco do Corinthians é uma porcaria. O Corinthians ele tem um time competitivo de 1 a 11. Mas o elenco, quando a gente fala de elenco, a gente tá falando de suplentes, a gente tá falando de reserva, de peças de reposição. E isso, pra mim, é horroroso. É horroroso. O elenco do Corinthians é horroroso. Tanto que a gente pegar aqui, ó, vou escalar o time reserva, pra vocês terem uma ideia. Meu Deus. Donelli, vai na direita lá, você tem Léo Maná, você tem a zaga, Félix Torres e Kaká, lateral esquerdo é o Hugo. Você vai pro meio campo, você tem Alex Santana, que tá parecendo uma carreta carregada chegando no Porto. Você tem o Maicon, que tem o físico do idoso. O Bidon é o garoto, tipo, vou descer pra jogar, mas a mãe fala, não se suja porque a gente tá indo pro shopping. Você tem Rian, que é fraco. O Coronado, que ele fez uma regressão e acordou na década de 60. E lá na frente você tem o Thales Magno, que depois que renovou o contrato, não tá jogando merda nenhuma. E o Héctor Hernandes, que tem nome de artista mexicano, mas que também não joga nada, fraco. Então esse é o elenco do Corinthians, Lelê, que você pode estar contando. E o Dorival, Lelê, pra mim, o que acontece? Eu acho que ele comete um grande erro e um grande equívoco quando ele começa já a rodar esse elenco. O Dorival chegando, diante de um péssimo trabalho que o Ramon Dias tinha deixado, o que ele é obrigado a fazer? Pelo menos no meu conceito. Eu não tô aqui inventando a roda, eu não tô descobrindo fogo, eu tô analisando o básico e usando o raciocínio lógico. Dorival, começa com a sua força máxima. Você quer poupar o time? Faz o resultado, abre 2-0 e aí você modifica 5 peças no segundo tempo. Isso chama-se fazer rodízio. O rodízio, Dorival, não é começar com uma bosta de um time que não entrega nada e aí na hora que você precisa tem que colocar os titulares pra correr na subida, no segundo tempo. Quando você coloca Carrillo e Yuri Alberto, o que é mais fácil? O que esse cara se desgasta menos, Domênico Gato? 0-0 e ele tem a possibilidade de começar o jogo e abrir uma vantagem de 2, ou ter que reverter um placar adverso de 2-1, tendo que entrar faltando 20 minutos pra acabar o jogo e tendo que marcar 2 gols? Ele vai se desgastar muito mais nesse jogo. Cara, isso daí é raciocínio lógico, Dorival. Então você quer, por exemplo, fazer o resultado? Faça o resultado, abra 2-0, administra o jogo e aí você coloca os reservas em campo. Aí você roda o elenco. Não dá, Dorival, pra você chegar num time que tá bagunçado e mal treinado e dar chance pra esse elenco capenga que o Corinthians tem. Encher o time de reservas. Não dá, Dorival. Isso daí é o básico, é o beabá do futebol.
Você precisa, Dorival, antes de mais nada, antes de colocar o paciente para andar, se ele tiver baleado, você precisa conter a hemorragia. Contém a hemorragia, estabiliza o cara, aí depois sim você fala, agora é a hora de ficar de pé. Agora é a hora de ficar de pé. Então isso é o beabá, velho, é o básico do futebol. Não tô fritando não, Quintino. Não, ainda não. Eu acho que o Dorival é um cara inteligente. Mas, ô Lelê, na boa, pra mim o poupar elenco, principalmente quando você precisa chegar mostrando o trabalho, é começar com os titulares e quando o jogo tiver decidido, aí sim você saca os caras. Ou não? Não, eu concordo que o ideal seria assim, mano. Só que assim, eu não sei se a gente pode jogar essa crítica só pra cima do Dorival, porque eu não sei a que ponto essa decisão hoje é única e exclusivamente dele. De quem mais ele é o técnico? Não, mano, ele é o técnico, mas hoje o departamento médico e todo esse setor, né, que fica avaliando os jogadores, eles influenciam muito nisso. Eles chegam pro técnico e falam, o cara tá sem condições de jogo. Você vai ser o culpado. Faz aquele exame, inclusive, lá da... Esqueci o nome, o CK, que mede as enzimas pra ver se o jogador tá perto da fadiga e tal. E chega lá e fala, tá estourando aqui, não pode. Né? Então, eu não sei até que ponto eu posso falar. O Dorival não quis usar porque ele quis poupar. O departamento médico que geralmente chega e fala pro treinador que os caras estão sem condição de jogo, né? Então... Mas, ô Lelê, vou ser sincero agora contigo. O Jorge Jesus, quando passou pelo Brasil recentemente... O Jorge Jesus, quando ele passou pelo Brasil recentemente, ele usava o time titular do Flamengo em toda a partida. Na cara. E ele poupava esporadicamente quando o jogador já estava prestes a se lesionar. Mas não é o caso do Corinthians hoje, eu vou falar o porquê. O Corinthians, Lelê, você vai se recordar muito bem, ele começou a usar força máxima no Campeonato Paulista, praticamente no mata-mata. O Corinthians, durante a fase de grupos, ele levou no banho-maria usando uma equipe alternativa, você lembra disso? Sim. Mas foi o primeiro lugar ainda vamos colocar, mesmo assim, pra você ter uma ideia. E mesmo assim ainda foi a melhor campanha do Paulista. Então, Quintino, a gente tá falando aqui de um elenco titular que tá jogando praticamente há 3 meses. 3 meses. A gente tá falando de fevereiro, março e abril, porque maio começou agora. Então o negócio é o seguinte, com relação ao time do Corinthians em si, a gente tá falando de um time, Lelê, que tem uma média de idade de 20 e poucos anos. A gente não pode padronizar esse time do Corinthians com a média de idade do Carrídio, que tem 30, 30 e pouco. A maioria tem 20, 20 e pouco. Então não dá pra chegar e falar que esses caras não conseguem fazer 5 partidas consecutivas porque eles vão estourar. A gente tá falando de jogadores que são profissionais, porra. Ou deveriam ser. Porque, desculpa, mano, o cara falar que não consegue jogar 5 jogos com 20 anos de idade, meu irmão, é porque esse cara tá sendo mal preparado fisicamente. A gente é obrigado a começar a contestar o departamento médico do Corinthians e o departamento mesmo físico. A parte de fisiologia, o preparador físico, a gente tem que começar a contestar todo mundo. Porque o cara com 20 anos de idade, se ele não conseguir fazer 5 jogos consecutivos com 3 meses de temporada no ano, praticamente seguidas, porque ele usar esse argumento, Quintino, eu tô cansado, eu vou estourar em outubro ou novembro, que a gente tá falando do final de ano, ok. Mas começar a abraçar esse discursinho dos caras, não, porque vão estourar, não sei o quê, a gente precisa começar a cobrar também alguns departamentos, porque muitos times estão colocando força máxima. Uma coisa, por exemplo, o Trica. Ele começava, por exemplo, eu vou poupar o Lucas. O Lucas é um jogador de poucos anos. Os Trica. Agora, desculpa, quando a gente fala de departamento, por exemplo, preparador físico, fisiologia, médico, a gente precisa explicar, por exemplo, o departamento médico do Corinthians, por que o próprio Palácio não joga mais? Alguma coisa precisa ser dita. Porque é muito simples também, Lelê, falar assim, o departamento médico não coloca mais prazo pro jogador voltar. Ele foi relacionado esses últimos jogos, acho que penúltimo jogo, puseram o cara no banco. Voltou agora. Mas por que esse cara não joga? O Dorival relacionou ele contra o Mirassol. Fiel, depois da repercussão aí de trazer Marquinhos, atual Paris Saint-Germain, o Corinthians agora parece que esqueceu do zagueiro e parte para fechar com Paulo Dias do River Plate. Timão deve voltar ao mercado da bola aí nessa próxima janela de transferências e claro que a prioridade não poderia ser outra, né, Fiel? O Timão precisa de zagueiros e também laterais urgente. A tendência é que o Corinthians vá com tudo aí, para fechar com um novo zagueiro. Fato é que o nome de Marquinhos é bastante especulado desde o ano passado, mas é praticamente impossível que haja um acordo nesse momento. Assim, quem pode chegar é o chileno Paulo Dias. E quem é Paulo Dias, Fiel? De acordo com o portal El Craque Deportivo, o jogador é considerado um dos principais nomes do River Plate.
ele está no radar aí de diversas equipes do exterior, sendo o Corinthians uma delas e uma das principais. O Paulo Dias ele soma 12 jogos disputados nessa temporada com um gol marcado. O defensor aí ele já disputou 2 edições da Copa América com a camisa do Chile e atua no River desde a temporada de 2020, quando ele foi contratado junto do Al-Ahly Jeddah. Desde então, Paulo Dias sempre disputou a maior parte dos jogos do River Plate. Algumas informações e comparações aí de Paulo Dias com Félix Torres. Paulo Dias chileno, Félix Torres equatoriano. 30 anos de idade, Paulo Dias, altura de 1,80 m. 5,3 milhões de euros aí o seu valor de mercado, o atual time River Plate. A média das notas aí no SofaScore é de 7,56, enquanto o de Félix Torres de 6,78. Tem um radarzinho de campo aqui demonstrando os pontos principais aonde o defensor atua dentro de campo. É um jogador ali que apoia bastante pelo lado esquerdo, né? Atua mais ali como um zagueiro no lado esquerdo da defesa. Inclusive, o zagueiro chileno já atuou ao lado de Angileri, que hoje defende as cores do Timão aí, vindo do Getafe, né? Porém, apesar do forte interesse do Timão na contratação, não há nenhuma proposta oficial ou nenhuma conversa concreta, fiel. Tudo está aí na linha do interesse, Timão aí buscando no mercado possíveis nomes para fortalecer o elenco nessa janela de meio do ano. A informação é que não vai ser muito simples chegar a um acordo com o River, visto que Paulo Dias tem contrato até 2027 e o time argentino não quer perder o jogador. A multa rescisória, segundo a publicação aí do jornal, é de 10 milhões de dólares. Paulo Dias parece não ser o único jogador estrangeiro no radar do Timão. O portal RTI Sport revelou que o clube também está de olho, fiel, na contratação do meio-campista Pedro Aquino, que atua no futebol mexicano. A gente não tem muitas informações dessa informação aí de Pedro Aquino, jogador de meio de campo que atua no futebol mexicano, aí, interesse do Corinthians, mas demonstra que o Timão aí está vasculhando o mercado, buscando opções aí, oportunidades de contratação. Apesar da dificuldade financeira, Augusto Melli, comissão técnica, entende a necessidade, principalmente no setor defensivo. Na minha opinião, se não trouxer bons nomes nessa janela de meio do ano, principalmente para a zaga, vai ser sofrido mais um ano, fiel. A gente vê que a zaga é o principal problema aí desse time, que já é a segunda pior defesa do Brasileirão. Se você gostou da notícia aí, apoia a contratação de Paulo Dias, já deixa o seu like nesse vídeo, fortaleça se inscrevendo aqui no canal, fazendo parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Você é crucial aqui para esse canal, é um canal de corintiano para outros corintianos, então fortaleça, faça parte. Até o próximo vídeo, fiel. Valeu!